Na aula de História e Geografia, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre eleições municipais. As eleições municipais, elas acontecem de 4 em 4 anos. E este ano, o ano de 2020, é um ano de eleições municipais. As eleições municipais, nós elegemos um novo prefeito para o município, elegemos vereadores, tá bom? E aí nós vamos entender a função de cada um desses governantes, né? Dessas pessoas que nós escolhemos para fazer as nossas escolhas ali na gerência, né? No cuidar da cidade, tá bom? Então vejam. Antes vamos corrigir a lição de casa. Aqui nós temos a correção da página 114. Eu acredito que nós já tenhamos feito a correção dessas páginas, mas eu tô mandando novamente, tá bom? Se caso alguém perdeu, para que você faça novamente, tá? Aqui da página 115 e da página 116, tá bom? Opa, desculpa. Gente, ó, da página 114 até a página 118, tá? Vamos lá. Deixa eu falar aqui, ó, onde tem a resposta pessoal, por quê? Ó o que fala aqui. Releia o artigo 5º da lei, né, do município de Petrópolis e compare com o atendimento dado às pessoas com deficiência no município em que você vive. Depois responda ao que se pede. Então, ó, em seu município, os estacionamentos têm vagas reservadas para as pessoas com deficiência? Se for no município de Diadema, por exemplo, eu moro em Diadema e eu sei que os estacionamentos têm vagas para pessoas com deficiência aqui em Diadema, né? Mas tem pessoas que moram em São Paulo, em São Bernardo, então vai responder de acordo com o município em que vive, tá? Nos estabelecimentos comerciais, há atendimento preferencial para pessoas com deficiência? Aqui em Diadema tem, por exemplo, no banco, as pessoas com deficiências, elas têm prioridade, então tem uma fila exclusiva para elas, tá bom? Se você vai numa loja, no shopping, nos estacionamentos, tem espaço, atendimento preferencial para essas pessoas. Você acha que os direitos das pessoas com deficiência estão sendo respeitados no seu município? Explique. E aí, você vai dizer se está sendo respeitado ou não. Por exemplo, aqui em Diadema, existem as vagas, né, para pessoas com deficiência. Os comércios, eles costumam dar prioridade para as pessoas com deficiências, né, mas muitas vezes as outras pessoas que não têm deficiências, elas não respeitam, né, faltam com respeito com essas pessoas, então estaciona um carro num lugar que é para um deficiente estacionar, passa na frente na fila, tá bom? Aí você vai colocar aqui o que você acha, tá? E aí corrija aqui também o exercício 3 da página 118. Então vamos lá. Leis municipais. Quando nós falamos de municípios, nós estamos falando de cidades, tá bom? E como nós estamos no estado de São Paulo, nós vamos falar das cidades de São Paulo. Então vamos ver, ó, para que servem as leis, né? Há uns dias atrás nós tivemos a aula sobre regras de convivência, né? Então nós vimos que é muito importante que haja as leis, as normas, as regras, para que haja uma boa convivência entre as pessoas de um lugar, tá? Aqui neste caso, olha, veja só, para que servem as leis? Para viver em sociedade precisamos de normas de convivência. Caso contrário, viveríamos no caos e na desordem. As leis são as normas que elaboramos para viver de forma mais harmônica. Então, olha só, para que a gente possa viver em sociedade, precisa ter normas de convivência. Por exemplo, eu moro em um condomínio e aqui no condomínio nós temos algumas normas de convivência. Então, eu tenho o meu espaço correto para estacionar meu carro. Quando eu não estou, ninguém pode parar lá sem a minha autorização. E todo mundo do prédio sabe isso porque é uma norma para cada morador. Então, uma outra norma, não pode fazer barulho depois das 10 da noite, antes das 8 da manhã, porque vai acabar incomodando os outros vizinhos. Então, é uma norma que há para que haja uma boa convivência aqui no meu condomínio, tá bom? E a mesma coisa, gente, às vezes você não mora em condomínio, você mora numa casa. Você também tem leis, normas para seguir, para não incomodar os seus vizinhos.
tá? E nem para que seus vizinhos te incomodem. Então, se não houvesse essas leis, nós iríamos viver no caos e na desordem. O que é um caos, a desordem? É a bagunça geral. Então, eu aumento o volume no último, meu vizinho também aumenta, eu faço barulho até a hora que eu quiser da madrugada, o outro também faz. Nas ruas eu paro meu carro em qualquer lugar. Então, ia virar uma bagunça, um caos a cidade, tá? Caos é uma coisa ruim, uma coisa tumultuada, uma coisa assim, desorganizada que ninguém entende, ok? E as leis e as normas, elas fazem com que a gente possa viver em harmonia, para que não haja confusão, tá? A harmonia é uma coisa gostosa, é uma coisa que eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso parar meu carro, eu sei até que horário que eu posso fazer barulho, se passar daquele horário eu vou incomodar meu vizinho, e a partir do momento que eu não incomodo o meu vizinho, eu e o meu vizinho vamos viver harmonicamente, tá? Vamos lá, os representantes da população no município. Aqui nós temos uma foto da Câmara Municipal de Diadema. Neste lugar, gente, é bem pertinho do McDonald's, lá embaixo, perto do Quarteirão da Saúde, tá bom? Neste lugar ficam os vereadores. Os vereadores, eles são eleitos pela população. Eles representam a população lá na Câmara Municipal de Diadema. Então, olha só. No município, as leis são elaboradas pelos vereadores. Então, os vereadores, eles fazem as leis de acordo com a necessidade da população, tá bom? Eles, primeiramente, eles vão ouvir o que os moradores da cidade precisam. Eles vão ver as reivindicações dos moradores, vão ver o que os moradores estão precisando com mais urgência, quanto de dinheiro a prefeitura tem para investir. E aí, eles vão elaborar um projeto. E esse projeto ele precisa ser aprovado, tá? Quando esse projeto for aprovado, ele se torna uma lei. Então, olha só, os vereadores reúnem-se na Câmara Municipal para debater os projetos de lei, analisar se são bons ou não e votá-los. Então, são vários projetos que cada vereador eles podem criar para a cidade. E aí, os outros vereadores vão votar no projeto. Vamos supor, eu sou a vereadora Érica. E eu tenho um projeto que eu quero que se torne lei. Eu apresento o meu projeto para todos os outros vereadores da Câmara Municipal de Diadema. Os outros vereadores, eles podem achar legal e votar assim, vamos criar esse projeto. Ou não vamos criar esse projeto. Tem que ter a maioria tem que escolher, tá bom? Então, olha só. Os vereadores reúnem-se na Câmara Municipal para debater os projetos de leis, analisar se são bons ou não e votá-los. Então, se são bons, ok, vamos aprovar. Se não for, eles não vão aprovar, tá? Os vereadores, portanto, os vereadores exercem, portanto, o poder legislativo no município. O poder legislativo, lei, já vem de lei, tá bom? Eles criam as leis, ok? Além dos vereadores, os eleitores, quem são os eleitores? Os moradores da cidade, né, do município, também escolhe o prefeito e o vice-prefeito, que governam por um período de 4 anos com direito a uma reeleição. Então, tanto os vereadores como o prefeito, juntamente com o vice-prefeito, eles são escolhidos pelo povo, eles ficam trabalhando na cidade por 4 anos. Se for a primeira vez que eles estão trabalhando por 4 anos, esses 4 anos vão se repetir, eles podem ficar por mais 4 anos, se eles forem escolhidos novamente pelos moradores, tá bom? E depois de 4 anos, eles têm que, de 8 anos, né, eles têm que sair. Por exemplo, o prefeito Lauro Michels, que é o prefeito aqui de Diadema, ele já está no 2º mandato. Quer dizer o quê? Ele ficou primeiramente 4 anos no primeiro mandato, ficou 4 anos, aí ele se elegeu novamente, o povo votou nele novamente e ele ficou mais 4 anos, que agora está terminando, tá? O prefeito é o principal representante do poder executivo no município. Ele é auxiliado pelo vice-prefeito e pelos secretários municipais. Vamos ver aqui, ó, o poder executivo. O que é o poder executivo? Que quem tem esse poder é o prefeito. O poder executivo é aquele cujo representante tem a responsabilidade de executar, ou seja, de administrar os projetos do governo e os serviços públicos. Então, o prefeito ele é responsável para administrar
e administrar os projetos que existem na cidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse poder executivo, que é o poder que o prefeito tem na cidade, tá? A prefeitura é o local de trabalho dos membros do poder executivo. Então, na Câmara Municipal, essa daqui fica ali pertinho do McDonald's, como eu falei, quem trabalha lá são os vereadores. Tem a prefeitura de Diadema fica ali perto do Parque do Paço, fica ali do ladinho do Parque do Paço. O prefeito e o vice-prefeito já trabalham lá na prefeitura, tá bom? Ó, vamos ver esses lembretes. Os moradores maiores de 16 anos de idade têm o direito de escolher seus representantes no município. Então, a partir dos 16 anos, você pode escolher votar. A partir dos 21, você já é obrigado a votar. Você tem que ir votar todos os anos que houverem eleições, tá? Os cidadãos que votam e escolhem representantes são chamados eleitores. A palavra legislativo vem de legislar, ou seja, criar leis. A sede do poder legislativo é a Câmara Municipal. Lembra que eu falei que o poder legislativo quem tem são os vereadores, são eles que criam as leis, tá bom? E o poder executivo a gente já leu que é o poder que o prefeito tem sobre a cidade. Aqui nós vamos falar um pouquinho de prefeito. Então, eu coloquei aqui, ó, prefeito Lauro Michels, que ele é prefeito aqui da cidade de Diadema, atualmente. Aqui nós temos o Orlando Morando, ele é prefeito da cidade de São Bernardo do Campo. E aqui nós temos o Bruno Covas, que é prefeito da cidade de São Paulo. Por que eu coloquei eles três? Ah, professora, para que tudo isso se a escola está em Diadema? Porque tem pessoas na nossa sala que moram em São Bernardo, que moram em São Paulo e alguns moram em Diadema, tá? Por isso que eu coloquei as fotos aqui para vocês, se caso não saibam quem é o prefeito da cidade que você mora, aqui estão, ok? Então, vamos imaginar aqui, ó, que essa figura aqui, essa mulher, né, é a prefeita da cidade. Qual é a responsabilidade que o prefeito tem com a cidade, tá? Então, ele com os serviços públicos. Os serviços públicos é de responsabilidade do prefeito. Então, ele tem que supervisionar, administrar, contratar, dispensar se não estiver sendo bem feito. Então, olha só, ele tem que cuidar da coleta de lixo, da limpeza das ruas, da área da saúde, do transporte coletivo, da educação, da segurança, do saneamento básico e da energia elétrica. O prefeito, com o poder que ele possui, ele tem que garantir para a cidade que haja todos esses serviços públicos e que sejam bons serviços públicos, tá bom? Então, se tem boas escolas na cidade, é porque o prefeito ele está fazendo um bom trabalho na educação. Se tem hospitais, postos de saúde, as pessoas precisam de remédio, vai lá no posto de saúde e pega de graça, isso é porque o prefeito está fazendo um bom trabalho. Se as ruas estão limpas, não tem mato crescendo, não tem cocô de cachorro pelas calçadas, a população consegue andar pelas calçadas, é porque o prefeito está mantendo a cidade limpa, né? Se na cidade tem tratamento de esgoto, tratamento da água que nós utilizamos na nossa casa, é porque o prefeito está fazendo isso bem feito. E assim com o transporte coletivo, que são os ônibus que nós usamos, com a coleta de lixo, com a energia elétrica, então tudo é responsabilidade do prefeito, tá? E ele paga todos esses serviços públicos com o dinheiro dos impostos que nós pagamos para a cidade. Então, tudo que nós compramos e o que nós vendemos, nós pagamos impostos para a cidade, para o município em que vivemos. E esse dinheiro o prefeito transforma em serviços públicos para nós, tá? E assim acontece em todas as cidades, deveria acontecer pelo menos em todas as cidades, tá bom? Vamos lá. O prefeito não pode fazer o que quiser. Ele precisa obedecer às leis e os vereadores são responsáveis por fiscalizar as ações do prefeito e o que é gasto no município. Então, vejam só, o prefeito, os vereadores, eles criam as leis, certo? Eles aprovam o projeto, eles criam um projeto ali, eles aprovam. Esse projeto vai para a prefeitura, tá? Para que o prefeito ele possa executar esse projeto. E esse projeto, essa lei, que virou uma lei, tá? E os vereadores, eles são responsáveis para fiscalizar se o prefeito está gastando dinheiro, gastando direito o dinheiro do município.
Então, se o prefeito está gastando o dinheiro do município, que nós pagamos os nossos impostos, ele está investindo naquilo que nós realmente precisamos. Os vereadores são responsáveis por isso, tá? Ó, tanto o prefeito quanto a população pode propor à Câmara Municipal a criação de leis que atendam às necessidades do município. Muitas vezes o prefeito ele tem que dar conta desses tipos de serviço. Mas vamos supor que não tem nenhuma lei que garanta transporte coletivo na cidade, né? Então não tem ônibus, tem pouco ônibus, as pessoas têm que andar muito a pé. Um exemplo, tá, gente? Isso não é... Aqui na nossa cidade a gente tem transporte coletivo. Vamos supor que não tivesse. Então, o prefeito, vem da necessidade da população, ele pode sugerir para os vereadores que criem uma lei e que garanta ao povo que tenha o transporte coletivo, tá bom? Ou então o povo, os moradores, pode ir lá na Câmara Municipal, falar com os vereadores, explicar quais são as necessidades que existem no município, né, para que a população possa viver harmonicamente. E aí os vereadores eles podem analisar isto e estar criando as leis, né, para atender as necessidades do município, certo? Então veja, nós temos aqui, ó, essa mulher aqui é a Cida Ferreira. Ela foi vereadora, vereadora Cida Ferreira, né? Ela criou uma lei em 2002. Olha o que fala, é a Lei 2135/02 da Câmara Municipal de Diadema. O que diz essa lei? Vamos ver, ó. Em conformidade com os princípios estabelecidos pela política municipal do meio ambiente e com necessidade de preservar as condições de habitabilidade, e vivência no ambiente urbano, é proibido perturbar o sossego e o bem-estar públicos e da vizinhança com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos de intensidade estabelecidas nessa lei. Essa lei, gente, eu peguei só aqui o primeiro artigo, né, para vocês entenderem, mas ela é bem extensa, tá? O que ela fala? Ela fala sobre o respeitar o outro, não criando barulho, tá? Olha só, ruídos, vibrações, sons excessivos, sabe? Ir na rua, abrir o carro, colocar o som no último volume, incomoda toda a vizinhança, ficar buzinando na rua, ficar os vizinhos gritando, e tudo isso acaba incomodando os outros. Então foi criada esta lei para que haja esse respeito, né? A necessidade de preservar o espaço de cada um, tá bom? Em cima dessa lei foram criadas várias outras. Então, por exemplo, aqui em Diadema tem a lei, acho que é a Lei Seca. A Lei Seca ela foi criada para que os bares onde vendem bebidas alcoólicas, eles precisam fechar até 10 ou 11 horas da noite. Então, baseado nesta lei aqui, foi criada essa da Lei Seca, tá? E baseada nesta lei que a Cida Ferreira, junto com o prefeito da época, eles aprovaram, foi criado uma lei pelo prefeito Lauro Michels. Não sei se vocês já ouviram falar deste caminhão aqui, o Tempestade, tá? Eu vou explicar para vocês. O Tempestade é um caminhão que ele jorra água, tá vendo? Ele tem um tanque de água aqui atrás dele e ele joga água. O que ele faz? As pessoas ficam tumultuadas na rua à noite, ouvindo som alto, fazendo barulho, bebendo, ligando moto, fazendo muito barulho. E os vizinhos, as pessoas não conseguem dormir. Aí o que acontece? Você liga para a polícia, para a prefeitura e fala, olha, tá tendo muito barulho aqui na minha rua. Eles vão falar, qual rua você mora? Aí o Tempestade vai lá e ele joga água nas pessoas, né? Então, o prefeito, na verdade, ele usou esta lei aqui do silêncio para criar o Tempestade, para poder espantar esse povo barulhento, tá bom? Vamos ver aqui o vídeo rapidinho. Rapidinho, ele é curtinho, tá? Para vocês entenderem melhor como que funciona o Tempestade. De repente, vocês até conhecem.
Ó, vai começar o vídeo agora. Vamos lá. Vejam, gente, quanta gente na rua. É um morador que filmou. Tá vendo? Pessoas na rua, moto, carro, fazendo barulho, ó. Foi filmado no celular. Olha a música no fundo, bem alto. Agora olha o povo correndo. Adivinham por quê? O tempestade chegou. Olha só, gente. Vocês vão ver aqui atrás, ó. Tem um caminhãozinho. Aqui atrás, ó. E ele começa a jogar água. Dá pra perceber a água aqui em cima, olha só. Tá vendo? E vai espantando o povo todo. O povo tem que sair correndo. Olha lá, a rua ficou toda molhada. Vejam só. Olha a tempestade aí, tá vendo? O caminhão. Então, esse caminhão está sendo muito usado aqui na cidade, porque infelizmente aqui em Diadema tem muitas ruas como essas, ruas pequenas. Olha a água, gente, olha a água. Para até na mulher que estava filmando. Então, tem muitas ruas aqui em Diadema que são ruas pequenas como esta, mesmo em ruas grandes, né, gente? Não pode fazer isso. Não pode ficar as pessoas assim tumultuando, perturbando o sossego dos outros. Então, o prefeito aproveitou essa lei do silêncio e criou esse caminhão para espantar esse povo que fica na rua fazendo barulho, tá? Então, eu acho que é uma lei muito interessante, né? Um artifício que o prefeito está utilizando realmente para proporcionar um pouco mais de sossego para as pessoas que não saem de suas casas, né? Essas pessoas que ficam na rua, gente, eles têm que ir para lugares apropriados para fazer isso. Ou vai para um barzinho, ou vai para um restaurante, uma lanchonete, sei lá, mas não assim em ruas, né, com tantos moradores, tá bom? Isso aqui eu só mostrei a nível de curiosidade. Então vejam, ó. Você sabia? Os prefeitos e os vereadores não podem favorecer parentes ou amigos, dando emprego ou protegendo suas empresas, por exemplo. Então é assim, gente, isso se chama nepotismo. Quando, por exemplo, o prefeito, olha o prefeito aqui, ó, ele foi eleito pelo povo, tá? E aí, quando ele tá lá na prefeitura, ele começa a colocar todos os familiares dele lá dentro para trabalhar, ó. O avô, o irmão, o cunhado, o tio, o pai, fora a mãe, tia, prima. Aí aparece um monte de parentes que vão trabalhar na prefeitura. E aí vão ganhar dinheiro em cima do nosso dinheiro, do que nós pagamos para a prefeitura para manter a cidade, tá bom? E aí a cidade tem má educação, a saúde é péssima, porque o nosso dinheiro está sendo usado inapropriadamente, tá? Então, ó, veja o que é nepotismo. Prática de atribuição de cargos políticos ou funções públicas a membros da própria família. Então, é quando eu sou prefeita e aí eu vou colocar minha filha para trabalhar, meu marido, todo mundo ali, para todo mundo ganhar dinheiro da prefeitura. E tá errado. Isto não pode acontecer, tá bom? Não é certo. Lá na página 121, vamos fazer essa página aqui, ó. Eu já vou colocar para vocês. Eu vou fazer junto com vocês, que é para eu ir explicando, tá? Ó, a Câmara Municipal é o local em que os projetos de lei são discutidos e votados. Aí são, né? Quem pode apresentar projeto de lei? Apenas os vereadores? Apenas o prefeito? Apenas a população? Apenas os vereadores e o prefeito? Apenas a população e o prefeito? Ou os vereadores, o prefeito e a população? Quem pode apresentar os projetos de lei, gente, são os vereadores, os prefeitos, o prefeito e a população, tá bom? Todos podem apresentar um projeto de lei, tá? Você pode apresentar um projeto de lei e aguardar, se, por exemplo, vai ser aprovado na Câmara Municipal, quer dizer, aprovado pelos vereadores, ou se o próprio prefeito vai acatar, vai aprovar, tá bom? Então, nós temos todo o direito. B. Corrija se houver alguma frase incorreta. Então, nós vamos corrigir, olha. Eu pulei um slide aqui, gente, ó, da página 122, vamos lá, aqui, ó. Na imagem abaixo, leia o que as personagens da Turma do Luan estão dizendo.
Pinte com lápis amarelo somente as palavras que estão corretas em relação ao que você aprendeu sobre os vereadores. Então, vejam. O Felipe, os vereadores são os representantes do povo. Será que está correto isso? Né? Vamos ver o que mais. O Felipe, ele tem razão. Os vereadores, sim, eles são os representantes do povo, porque é o povo que elegem eles e colocam eles lá na Câmara Municipal para poder criar projetos e leis que vai beneficiar todos os moradores do município, tá bom? Esse daqui, quem que é, gente? Eu não lembro o nome. Depois, quando a gente vem aula ao vivo, vocês vão ter que me lembrar, tá? Eles devem fiscalizar o prefeito nos gastos dos recursos do município. Verdade isso. Os vereadores, eles vão fiscalizar o que o prefeito está fazendo com o dinheiro da prefeitura. Se o prefeito está investindo dinheiro corretamente para a manutenção da cidade, para atender as necessidades dos moradores da cidade. Então, como aqui do Felipe e esse menino está correto, nós vamos pintar de amarelo. Peraí, gente, agora eu vou fazer uma marquinha amarela, tá? E aí você depois pinta o seu, tá? Então, vamos lá. Eu vou circular de amarelo, tá bom? Para ficar mais fácil, porque eu não vou conseguir pintar agora, mas aí você pode pintar, tá bom? Então, eu vou só circular porque eu não consigo deixar na cor amarela. Deixa eu ver se tem opção amarela. Eu até tenho, olha. Mas não vou conseguir, sabe por quê? Porque é só para escrever, tá? Vou deixar aqui amarelinho, o contorno, ó, amarelo. Vamos deixar o preenchimento sem preenchimento, tá bom? Então, o do Felipe está correto, do amigo dele aqui também está correto. Bom, vamos ver aqui dessa menina, ó. Não devem entregar amigos ou parentes para ajudá-los na Câmara Municipal. Verdade, os vereadores não podem contratar familiares para ajudá-los na Câmara Municipal, tá bom? Está errado isso. Vamos lá, então, colocar ali o círculo amarelo. Peraí. Aí ela falou, ó, eles são responsáveis por manter serviços públicos em bom funcionamento. Errado. Quem tem que manter os serviços públicos em bom funcionamento é o prefeito. Os vereadores, eles vão fiscalizar para ver se o prefeito está investindo corretamente o dinheiro nos serviços públicos, que é a necessidade da população, tá bom? Então, esta frase aqui nós não vamos circular, que é a frase da Tereza, tá? Agora a frase dela, são os mediadores entre o povo e o prefeito. Sim, os vereadores, eles estão entre o povo e o prefeito, tá? Para criar leis, para atender a população da melhor maneira possível, ok? Agora B, corrija se houver alguma frase incorreta. Então, vamos corrigir a frase da Tereza, tá? Deixa eu aumentar. Vamos lá, ó. Então, a frase da Tereza vai ficar assim, olha. A função de manter os serviços públicos em bom funcionamento é do prefeito, ok? Que é a correção da frase que a Tereza falou, porque a Tereza falou que era a responsabilidade dos vereadores. Na verdade, não é do prefeito, tá? No município, aos poderes... Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Aos poderes legislativos e executivo. Qual é a diferença entre eles? Então, olha só. O poder legislativo, ele cria e modifica leis. É o poder que quem tem esse poder
são os vereadores, tá bom? O poder executivo é o poder do prefeito, e esse poder ele tem o dever de fazer e administrar projetos para o município, tá? Então, por exemplo, os vereadores, a Cida Ferreira, ela criou a lei do silêncio, poder legislativo, ela criou uma lei. E o poder executivo, o prefeito, ele foi lá e executou com tempestade. Ele falou, tá bom, existe a lei do silêncio, então vamos comprar um caminhão, vamos fazer com que ele jorre água para espantar o povo que fica na rua fazendo barulho, tá bom? Então vamos anotar agora aí na apostila esse de forma mais objetiva. Então vejam, ó, o poder letra maiúscula, gente, porque é o nome do poder, tá? Legislativo tem a função de criar e modificar leis, ok? O poder executivo, a palavra executivo, gente, vem de executar, de fazer, tá bom? Então o poder executivo, ele faz, vamos colocar assim, tem a função de fazer e administrar projetos calma que eu vou arrumar. Municipais. Ou seja, o poder executivo, ele vai executar, ele vai cumprir com aquelas leis que foram criadas pelo prefeito. Ele vai fazer com que essas leis aconteçam na cidade, tá bom? Para atender as necessidades da população, ok? Então, poder legislativo, vem de legislar, de criar leis. Então, criam as leis. Poder executivo executa as leis. Ele cumpre com aquilo que foi criado, tá? Então, quem pode ser vereador ou prefeito, né? Agora que a gente já sabe o que o vereador faz, o que o prefeito faz. Então, qualquer cidadão que tenha interesse em trabalhar pelo município, com a tarefa de organizá-lo e administrá-lo, pode se candidatar ao cargo público de vereador ou prefeito, desde que atenda as seguintes condições, ó. Para ser prefeito ou vereador tem que ter no mínimo 18 anos, tá bom? E para ser vereador e no mínimo 21 para ser prefeito. Tem que ser brasileiro, tem que ser alfabetizado, ou seja, tem que saber ler e escrever, não ter nenhuma condenação na justiça, não pode ter sido preso, não pode estar respondendo a nenhum processo, alguma condenação na justiça, tá bom? Votar no mesmo município onde se candidatar. Então, por exemplo, o prefeito Lauro Michels, ele vota aqui em Diadema. Não dá para ele votar lá em São Paulo e querer ser vereador aqui, prefeito aqui em Diadema. E a mesma coisa que os vereadores, tá? E precisa pertencer a um partido político. O que é partido político? O partido político, gente, é um grupo de pessoas que se juntam eles têm as mesmas ideias, os mesmos interesses, os mesmos propósitos e objetivos, tá bom? E essas pessoas se juntam criando um partido político, e nesse partido político eles vão lançar pessoas para ser prefeito, para ser vereador, tá? O prefeito Lauro Michels, eu lembro que na primeira eleição, quando ele se elegeu prefeito de Diadema, ele era do Partido Verde, né? Então o Partido Verde, um grupo de pessoas que se uniram e lançaram o Lauro Michels como prefeito aqui em Diadema, tá bom? Agora ele já é de outro partido. Ele pode ter essa opção de mudar de partido, tá? Por exemplo, o presidente Bolsonaro, quando ele se candidatou para presidente do Brasil, ele era de um partido. Agora ele está sem partido, né? Na verdade, eles estão criando um partido aí, tá? Tem essa opção de sair, de criar enfim. Agora, uma outra curiosidade, olha, milhões de eleitores em todo o Brasil preocupados com os candidatos desonestos. Por quê? Eles têm acesso ao dinheiro da cidade. E muitas vezes o prefeito, o prefeito e outros governantes, eles utilizam desse dinheiro de forma errada.
de forma para se beneficiar, para próprio benefício. Então, a educação, nós só temos escolas horríveis aqui, por exemplo, má educação. Por quê? Mas não tem dinheiro para abrir escola nova. Nossa, mas o povo paga os impostos e não tem dinheiro? Não tem, porque muitas vezes esse dinheiro ele é roubado, então roubado por candidatos desonestos, tá bom? Então, um grupo de pessoas se juntaram e conseguiram que fosse aprovada em 2010 a lei da ficha limpa. Essa lei faz com que os candidatos que cometeram algum crime e foram condenados pela justiça não sejam eleitos. Isso daí, gente, entra nesse item que para você ser vereador ou prefeito, que tem esse item, ó, não ter nenhuma condenação judicial. Então, se você foi condenado porque roubou o dinheiro da cidade, você não pode se eleger, tá bom? E foi criada essa lei porque antes disso, as pessoas não importava quem era a pessoa, não importava o que ela tinha feito, ela podia se candidatar novamente a um cargo público, tá? Porque tanto ser vereador quanto prefeito, os cargos são públicos. O salário deles vem da... O que é público? Vem da população, do público que mora na cidade, tá? Essa falta de eleitores se manifesta em Brasília pedindo a aplicação da lei da ficha limpa no município de Catalão, no estado de Goiás, em 2012. Vamos lá. Aí, como que o vereador e o candidato, o prefeito, né, os candidatos, eles vão se eleger, né? Antes disso, eles fazem uma campanha eleitoral. Vocês devem estar vendo aí perto da casa de vocês, né, na televisão ou no rádio, campanha eleitoral, que é quando as pessoas que são candidatos a vereadores e a prefeito, eles fazem propaganda para que as pessoas possam conhecê-los, saber quem eles são, para que as pessoas possam votar, tá bom? Então aqui, ó, pode ser feito na rua, né? Hoje em dia tem muitos carros passando com os vereadores, com os candidatos a prefeito em cima, né? Na carroceria do carro falando. Passa propaganda eleitoral na televisão. Tem muitas pessoas que prestam serviço para os vereadores e prefeitos, para os candidatos, que estão andando aí na rua com bandeiras. Essas bandeiras têm lá a foto do candidato, tem um número. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma campanha eleitoral, tá? Isso tudo acontece antes da eleição. Qualquer tipo de campanha eleitoral tem que acontecer antes das eleições, seja por televisão, seja na rua, e no dia não pode ter nada, no dia da eleição. Por exemplo, dia 15 agora de novembro vai ter a eleição, nós vamos votar no prefeito e nos vereadores aqui da cidade, tá bom? Então, e aí nessas campanhas, né, eleitoral, eles vão falar o que eles vão fazer pela cidade, o que eles vão criar, o que eles vão fazer de melhor para a cidade, para que as pessoas possam falar, eu vou votar nesse cara, que parece interessante, né? É uma pena que muitas vezes alguns candidatos, eles prometem muito, muito para a população, e depois que eles são eleitos, eles não cumprem com nada, eles somem, nem dão mais as caras, e não cumprem nada do que aquilo que eles prometeram, tá? Infelizmente, tem muitos candidatos assim, mas enfim, né? Nós precisamos escolher pessoas para nos representar. Quem vota, né? E vocês que vão voltar um dia na vida de vocês, tem que pesquisar, olhar com cuidado, né? As pessoas que são candidatos na nossa cidade, tá? O horário político gratuito, que é aquele horário que passa na televisão ou no rádio, é um recurso garantido pela lei, para que todos os candidatos possam ser ouvidos e vistos pelos eleitores na rádio e na televisão. Então, tem um período aí antes do dia de votar que fica passando o horário político, que é o horário em que o candidato vai se apresentar, vai falar do que ele vai fazer pela cidade, das suas propostas e tudo mais, tá bom? Enfim, então agora quem deve votar? A partir dos 16 anos, todo cidadão tem o direito de votar, porém para as pessoas entre 18 e 70 anos, votar é obrigatório. Então, eu me lembro quando eu completei 16 anos, eu não era obrigada a votar. Eu iria votar se eu quisesse. Só que eu lembro que eu quis ir lá para votar, tá bom?
E só que a partir dos 18 anos e até 70 anos é obrigado a votar. Hoje em dia, minha mãe vai fazer 73 anos e meu pai vai fazer 75. Eles não votam mais, eles não são mais obrigados a votar, tá? Porque, olha só, na verdade, assim, eles não são obrigados, mas se eles quiserem ir lá votar, eles podem ir, mas não são obrigados, tá? Como, por exemplo, eu, que não tenho ainda essa idade, eu já sou obrigada a ir votar, tá? As pessoas que não sabem ler e escrever têm direito de votar, contudo, para elas o voto também não é obrigatório. Então, se a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, também não é obrigatório, tá? Quem não comparece para votar deve apresentar uma justificativa para a Justiça Eleitoral, órgão responsável pelas eleições. Eu me lembro que quando meu pai votava, e que ele podia votar, eu acho que eu já falei para vocês que meu pai ele é caminhoneiro. E teve uma ocasião em que ele estava viajando e ele não dava para ele votar, porque a gente tem que votar na cidade onde nós moramos, tá? E ele não votou. Então, quando ele chegou de viagem, ele teve que ir até o cartório, justificar o porquê que ele não votou e ele teve que pagar uma multa. Então, as pessoas que não votam pagam multa, tá? E é muito importante, no Brasil, pelo menos, que a gente vá até lá e vote, porque a gente vai ter um comprovante que nós votamos. E é muito importante porque isso em vários lugares as pessoas vão ver se você... Na verdade, assim, o que a lei diz, né? Que as pessoas que votam são bons cidadãos. Então, se você quer obter, por exemplo, um bem, uma casa, alguma coisa assim, eles vão investigar se você votou, se você é um cidadão confiável, tá? Então, e outra, nós temos que colocar ali a nossa escolha, né? Nós podemos fazer uma escolha, nós temos esse direito, então é o direito de todo cidadão votar a partir da idade aprovada, tá? Agora, atividade. Você poderia se candidatar a vereador ou prefeito do seu município? Justifique a resposta. Então, vamos fazer aqui uma revisão do que nós já acabamos de ver, né? Então, aqui a pergunta é, você que tem aí 8, 9 anos, você poderia se candidatar a prefeito ou a vereador da sua cidade? Não poderia. Por quê? Né? Vamos colocar aqui. Então, vocês vão colocar como vocês responderam. Eu não... Desculpa, deixa eu só colocar a cor. Eu não poderia, porque tenho... porque não tenho a idade mínima de 18 anos para ser vereador e nem 21, na verdade, vamos arrumar esse vídeo aqui, ó. Nem 21 para ser prefeito, tá bom? Só a partir dessa idade que pode votar. E aí você vai colocar, e também não faço parte de um partido político, certo? É isso aqui que você vai responder aí. Você não tem idade nem para ser vereador nem prefeito e também não faz parte de um partido político. Na próxima página, temos lá, Pedro tem 35 anos, é italiano e mora no Brasil há 10 anos. Ele é muito respeitado pelos moradores de seu bairro e gosta de ajudar a todos por lá. Os vizinhos estão sugerindo que ele seja vereador. Ele poderá se candidatar? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. É o Pedro, né, que ele é italiano, mas veio morar no Brasil. E como ele é muito legal, os moradores gostam muito dele, disseram para que ele se candidatasse a vereador, porque ele gosta muito de ajudar as pessoas, de ajudar o bairro, né? Mas aí ele pode, gente, lembrando que ele nasceu na Itália. Então, este fato já o impede de se candidatar. Porque, ó, então o que vocês vão escrever, ó? Ele não poderá se candidatar porque não é
brasileiro, certo? Ou seja, ponto, até aí tá bom. Porque ele não é brasileiro, já tá falando lá no começo da questão, ó, é italiano e mora no Brasil. Então, não pode, né? Vamos ver o 3. As pessoas que se candidatam a vereador ou a prefeito devem ser representantes do povo. Como podemos conhecer as ideias defendidas pelos candidatos a esses cargos, né? Como que a gente pode conhecer o que essas pessoas, ou seja, as ideias, né, que elas têm para se tornar candidato em relação à cidade. Então escrevam aí, ó. Deixa eu ver. Para saber as ideias, para a gente saber as ideias defendidas por um candidato, vamos colocar: é necessário conhecer seu programa de governo e acompanhar sua campanha eleitoral. Bom, então eu vou ter que saber primeiro qual é a campanha de governo dele, ou seja, o que ele vai fazer quando se ele for eleito, né? E e vou acompanhando vendo a campanha eleitoral também, no horário político, né? Tudo que ele tá fazendo, tá? Bom, as leis eleitorais, gente, para votar ou até mesmo para ser um candidato, você precisa ter um documento que é muito importante. É o documento chamado título de eleitor. Então, o voto de cada eleitor é secreto, né? E ninguém fica sabendo em quem você votou. Mas, para você poder votar, você precisa apresentar esse documento, que é o título de eleitor, tá? Veja como ele é, olha aqui, ó. Tem o nome da pessoa, João dos Santos, data de nascimento, tem o número da inscrição. Esse número de inscrição é o número do seu título. Tem a zona e a seção. Essa zona aqui, gente, é assim. Quando tem eleição aqui no Brasil, normalmente nós temos que ir até escolas. As escolas municipais, elas são preparadas para que a gente possa ir lá votar. Então, cada escola tem um número, nós chamamos assim, zona eleitoral. Então, tem uma escola, não escola particular, tá, gente? Escola pública. Então, a escola pública, ela vai ser lá a zona, eu vou ter que procurar qual é a zona 1, 2, 3. Vamos supor que a minha zona seja essa. Zona eleitoral, é lá que eu vou votar. Quando chegar lá na escola, uma das salas de aula da escola, cada sala é uma seção. E aí, cada seção tem um número. No caso, nessa zona eleitoral, que é uma escola, tem uma sala lá que é a seção 1, 2, 3, 4, e é nessa seção que eu vou votar, tá bom? É muito importante esses números, por isso que é importante ter o título de eleitor e estar com ele no dia das eleições, tá bom? Aí aqui tem o município, né? No caso, quem mora em Diadema vai ser Diadema, e a data que foi emitida, no caso, o título de eleitor, tá? A próxima atividade, olha só. Então, o que fala aqui? Ó, o título do eleitor é um documento que todo brasileiro de 18 anos deve ter. Lembra que eu falei que a partir dos 16 anos você pode votar, mas não é obrigatório, mas que a partir dos 18 é obrigatório? Então, a partir dos 18 anos você precisa ter um título do eleitor. Mas se você for votar com 16 anos, você também precisa ter, tá? Olha só, lá no anexo 4, você vai recortar e você vai preencher aqui, ó, com as suas informações. Então, vai colocar seu nome, data de nascimento. Você pode inventar aqui um número de zona, de seção. Você pode até pedir o título de eleitor da mamãe e do papai e ver lá. Será que o papai e a mamãe votam na mesma zona, na mesma escola, né? De repente, o papai vota em uma escola, a mamãe vota em outra. Aí vocês vão ver que o número da zona é diferente, tá? E aí vocês vão preencher, recortar e vão guardar aí como lembrança desta aula, tá bom? Nós já estamos encerrando. Vejam, ó. Então, nós falamos sobre isso, sobre o voto, né? Que o voto ele é secreto, né? Você pode contar, se você quiser contar para alguém da sua família, um amigo para quem você votar, você pode contar. Mas na hora de votar lá na urna eletrônica, que é como nessa foto aqui, ó, que esse homem está votando, é uma coisa só sua. Só sua. Você vai digitar ali, ninguém vai ver. Não vai ficar registrado lá. A eleitora Érica votou para prefeito em tal pessoa. Não fica registrado nada disso, tá? Só vai ficar registrado lá que eu fui votar,
mas não vai falar em quem que eu votei nos dias atuais. Mas nem sempre foi assim. Em 1938, o voto não era secreto. Muitos patrões, por exemplo, obrigavam seus empregados a escolher um determinado candidato, porque era do interesse daquele patrão, daquele fazendeiro, que aquele candidato ganhasse, porque aquele candidato foi lá e prometeu um monte de coisa para aquele fazendeiro, e o fazendeiro tem que garantir que os funcionários dele iriam votar naquele candidato. E aí ele vai, tá vendo essa foto aqui, essa imagem, representa bem como que eram. Os funcionários, eles eram intimidados, né, com a arma ali do patrão para votar no candidato que o patrão queria. Não, eles não tinham escolha, tá bom? Mas aí criou-se uma lei, né, no caso, na Constituição, né, que é onde tem todas as leis do Brasil, que garante o segredo do voto. Não existe mais isso de ninguém te obrigar a votar em ninguém. Você vota em quem você quiser, tá? Então, o voto, ele é secreto e é da escolha da pessoa, certo? Vamos lá aqui, ó. Para terminar, vamos fazer essa atividade. Eu vou explicar a lição de casa. A atividade. Considerando que você só poderá votar a partir dos 16 anos, responda as questões. Em que ano aconteceu a última eleição em seu município? Nós vamos responder aqui que nós já estamos no processo de eleição, né? Mas que ela ainda não aconteceu, porque, na verdade, vai acontecer agora dia 15. Se aconteceu para o prefeito que está hoje no mandato, né, como prefeito da cidade, ele foi eleito há 4 anos atrás, então, em que ano aconteceu a última eleição no meu município? Aconteceu em 2016. Concorda comigo? Porque nós estamos em 2020, há 4 anos atrás vai dar 2016, foi quando a gente teve a última eleição, certo? E nós vamos ter agora, no próximo domingo, mas ele está perguntando da última, tá? Agora calcule quando será a eleição municipal na qual você poderá votar pela primeira vez. A resposta B, gente, é a resposta pessoal. Então, você vai ter que contar quantos anos você tem agora, né? Vamos supor, eu tenho 8 anos. Quantos anos faltam para eu completar 16 anos, se é que você vai votar com 16 anos? Né? Mas, não, tá certo. Aqui tá falando, ó, considerando que você poderá votar a partir dos 16 anos. Então, você vai querer votar com 16 anos. Quantos anos faltam para você votar? Aí você vai anotar aqui quantos anos faltam, tá? Isso aqui é pessoal. E aqui eu não posso colocar a resposta, porque vai ter alunos aí com 8, outros com 9, tá bom? Agora, ó, o artigo 14 da Constituição Brasileira determina que o voto é secreto. Qual é a importância disso, do voto ser secreto? Vamos escrever aqui, ó. Vamos falar e escrever. Então, ó, é importante. Opa. É importante porque impede que o eleitor sofra pressão e tenha que votar em alguém que não seja de seu agrado. Tá bom? Porque aí ele tem a livre escolha, né? Ele vota em quem ele quer, ele não é obrigado a votar em ninguém. Agora eu vou explicar a lição de casa para a gente poder concluir essa aula. Vejam, em casa. 1. Você aprendeu que o prefeito e os vereadores são representantes escolhidos pelos eleitores do município. Marque P nas afirmativas que se referem ao prefeito e V nas que se referem aos vereadores. Então, vamos lá. Sua função é executar, ou seja, administrar o município. Quem é a função de quem? Do prefeito ou do vereador? Aí vocês vão colocar aqui, P ou V. Deve garantir à população saúde, educação, cultura, lazer, saneamento básico e etc. Quem que tem que garantir isso à população? É o prefeito ou o vereador? Sua função é propor e votar leis para o município. Pertence ao poder executivo, faz parte do poder legislativo. Quem que faz parte do poder legislativo e quem pertence ao poder executivo? Tá? E vocês vão colocar P ou V aqui nesses quadradinhos. Sobre o prefeito da sua cidade, pesquisa. Então, vai colocar o nome completo do prefeito da sua cidade, a qual partido ele pertence e a sigla do partido. O Lauro Michos, como eu falei, eu sei que lá em 2000
16, 2012, quando ele foi eleito a primeira vez aqui na cidade de São Paulo, ele era do PV, que é a sigla do Partido Verde, ó. Partido P Verde, V, tá? P de partido, V de verde. Agora eu não sei de qual partido que ele é, então você vai ter que pesquisar qual é o partido que ele pertence e qual é a sigla do partido, tá? 2. Se você tem dúvida como pesquisar, olha na internet, coloca lá, prefeito de Diadema pertence a qual partido, que aí vai aparecer. 2. Pesquise no site da prefeitura do seu município ou na Câmara Municipal para responder as questões abaixo. Quantos vereadores há em sua cidade? Quantos são do sexo masculino? Quantos são do sexo feminino? Só entrar no site da prefeitura ou então você pode pesquisar quantos vereadores existem na cidade de Diadema, ou na cidade de São Paulo, ou na cidade de São Bernardo, na cidade que você mora, tá? Quantos vereadores em Diadema são do sexo masculino? Quantos vereadores em Diadema são do sexo feminino? Ou Diadema ou São Paulo. Agora 3. Pesquise em jornais ou na internet uma notícia em que aparece o nome de um partido político. Anote o nome e a sigla do partido. Anote por que esse partido está sendo assunto no jornal. Então, provavelmente, gente, vocês vão olhar na internet agora nessa época, que é época de eleição, vai aparecer muitas notícias, tá? De partido político. Então, vocês podem colocar lá na internet, olha, notícia sobre um partido político. E aí vocês vão ver o que vai aparecer, tá bom? Vão ter que colocar o nome do partido e a sigla do partido e dizer por que está tendo essa notícia deste partido, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida é só me chamar, ok? Beijinho para vocês.